Olá, eu sou a professora Ângela Martins, da Sala de Leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu. E eu vou dar continuidade à leitura em capítulos do livro O Saci, de Monteiro Lobato. Este é o 13º capítulo, Novas Discussões. Neste capítulo, o Saci e o Pedrinho aproveitaram para conversar sobre a vida na natureza e acabaram entrando num assunto que deixou o Pedrinho muito triste. Acompanhe comigo. Capítulo 13 do livro O Saci, de Monteiro Lobato. Novas discussões. Tinham de esperar à meia-noite, porque só a essa hora é que os duendes da floresta saem de suas tocas. Para matar o tempo, o Saci começou a explicar a Pedrinho o que era a vida na natureza. Você nunca poderá fazer ideia da vida encantada que temos por aqui, disse ele. Ora, ora, exclamou o menino. Não há o que os homens não saibam. Vovó tem lá uma história natural que conta tudo. O Saci riu-se e tirou uma baforada do pitinho. Tudo? Ah! Livros como esse não contam nem isca do que é e estão cheios de invenções ou erros. Basta dizer que para cada inseto seria preciso um livro inteiro só para contar alguma coisa da vidinha deles. E quantos insetos existem? Milhões! Em todo caso, volveu Pedrinho, nós homens pomos o que sabemos nos livros e vocês, sacis, não escrevem coisa nenhuma. Nunca houve livros entre vocês, e quem não escreve obras não pode ensinar aos filhos o que sabe. Não temos livros, disse o Saci, porque não precisamos de livros. Nosso sistema de saber as coisas é diferente. Nós adivinhamos as coisas. Herdamos a sabedoria de nossos pais, como vocês, homens, herdam propriedades ou dinheiro. Nascer sabendo, isso é que é o bom. Um pernilongo, por exemplo, sabe como é a vidinha dele? Nasce na água, saído de um ovinho. Logo que sai do ovinho, ainda não é pernilongo, é o que vocês chamam larva, uma espécie de peixinho que nada e mergulha muito bem. Um dia essa larva cria asas, pernas compridas e voa. E que faz quando voa? Vai cantar a música do Fium e picar as pessoas que estão dormindo em suas camas. É isso que esses malvadinhos fazem. Muito bem, tornou o Saci. E quem ensina o pernilongo a fazer isso? Os pais? Não, porque depois de soltar os ovos na água, os pais dos pernilonguinhos morrem. Os livros? Não, porque eles não têm livros. Pois, apesar disso, sabem tudo quanto precisam saber. Sabem que no corpo das gentes há sangue e que o sangue é o alimento deles. Sabem que as gentes moram em casas. Sabem que a melhor hora de sugar o sangue das gentes é de noite, porque estão dormindo. E sem que os pais lhes ensinem coisa nenhuma ou que as aprendam nos livros, os pernilonguinhos, logo que saem da água, vão em busca das casas, entram, escondem-se nos escuros, esperam que todos durmam e sossegadamente picam as pessoas e enchem de sangue as suas barriguinhas. Depois escapam pelas janelas e voltam à mata ou outros sítios em procura de aguinhas paradas para porem os ovos. E assim eternamente. Sabem tudo direitinho e ninguém os ensina.
Logo, eles têm a ciência de tudo dentro de si mesmos, como vocês têm tripas, estômago e paquera. Pedrinho teve de concordar que era assim mesmo. O Saci continuou. E como fazem os pernilongos, assim também fazem todas as outras vidinhas aqui da floresta. Cada qual nasce sabendo fazer o certo e não erram. Os grilos nascem sabendo abrir buracos. Há um inseto chamado bombardeiro. Se outro maior o ataca, vira-se de costas e lança-lhe no focinho líquido que se evapora imediatamente e tonteia o inimigo. Quando este volta a si, o bombardeiro já está longe. Quem o ensina a fazer isso? Ninguém. Nasce sabendo. Certos besouros, quando querem pôr ovos, fazem o seguinte: pegam uma pequena quantidade de esterco e a vão rolando pelo chão com as patas de trás. Para quê? Para formar uma bola. Quando o esterco está uma bola bem redondinha, eles a furam e botam lá dentro os ovos. Quem ensina esses besouros a fazer essas bolas tão redondinhas? Os pais? Não. Algum livro? Não. Eles nascem sabendo. Sim, disse Pedrinho, nascem sabendo. E nós temos que aprender com os nossos pais ou nos livros. Isso só prova o nosso valor. Que mérito há em nascer sabendo? Nenhum. Mas há muito mérito em não saber e aprender pelo estudo. Perfeitamente, concordou o Saci. Não nego o mérito do esforço dos homens. O que digo é que eles são seres atrasadíssimos, tão atrasados que ainda precisam aprender por si mesmos. E nós somos seres aperfeiçoadíssimos, porque já não precisamos aprender coisa nenhuma, já nascemos sabidos. Que é que você preferia? Ter nascido já com toda a ciência da vida lá dentro ou ter de ir aprendendo tudo com o maior esforço e à custa de muitos erros? O menino foi obrigado a concordar que o mais cômodo seria nascer sabendo. Sim, nesse ponto de vista você tem razão, Saci. Mas que é que faz todas essas vidinhas viverem? Está aí uma coisa que minha cabeça não compreende. Ah, isso é o segredo dos segredos, respondeu o Saci. Nem nós sabemos. Mas o que acontece é o seguinte: dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que a empurra para a frente. Essa força é a vida. Empurra e diz no ouvido das criaturinhas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. É ela que faz o pernilongo e picar as pessoas nas casas de noite, e que manda o grilo abrir buracos, que ensina o bombardeiro a bombardear seus atacantes. Mas é invisível até para vocês, sacis, que enxergam mais coisas do que nós homens? Perguntou o Pedrinho. Sim, eu que enxergo tudo nunca pude ver a fada vida. Só vejo os efeitos dela. Quando um passarinho voa, eu vejo o voo do passarinho, mas não vejo a fada dentro dele a empurrá-lo. Então, ela deve ser como a gasolina dos automóveis. Sem gasolina, os carros não andam. Perfeitamente, concordou o Saci, mas com uma diferença. Nos automóveis, a gente vê e cheira a gasolina, mas a gasolina vida ninguém ainda conseguiu ver nem cheirar. E morrer? Que é morrer? A vida então acaba como a gasolina do automóvel? A vida muda-se de um ser para outro. Quando o ser já está muito velho e escangalhado,
A vida acha que não vale mais a pena continuar lidando com ele e abandona-o. Vai movimentar um novo ser. A fada invisível diverte-se com isso. Pedrinho ficou muito impressionado. A fada invisível também morava dentro dele e o empurrava para a frente. Era quem o fazia ter fome e comer, ter sede e beber, ter sono e dormir, querer coisas e procurá-las. Mas um dia essa boa fada se enjoaria dele. Por quê? Porque ele já estaria de cabelos brancos e sem os dentes naturais, e com reumatismo nas juntas, e catacego, e com a pele toda enrugada e com o coração tão fraco que até subir a escadinha da varanda seria uma proeza. E então a fada torceria o nariz e se enjoaria dele. Sabe que mais, senhor Pedrinho? Você está um caco velho e eu não gosto disso. Vou procurar outro ente. E o abandonaria, e ele então morreria. Essa ideia entristeceu Pedrinho, porque a ideia que não entristece ninguém é bem outra. É a ideia de não morrer nunca, nunca. Conversou a respeito com o Saci. Ora, ora, disse este, o que morre é o corpo só, a parte que em nós tem menos importância. A grande coisa que há em nós e nos diferencia das pedras e dos paus podres, que é a vida. E essa não morre nunca, muda-se de um ser para outro, tal qual a eletricidade. Quando a pequena bateria daquela lâmpada elétrica que você tem se descarrega, a bateria morre. Mas morreu a eletricidade? Não, apenas mudou-se. Saiu daquela bateria e foi para outra, ou foi para as nuvens, ou foi para onde quis. Assim como a eletricidade não morre, a vida também não morre. A vida é uma espécie de eletricidade. Mas eu não queria que fosse assim, lamentou Pedrinho. Tenho dó do meu corpo. Estas mãos, por exemplo, disse ele abrindo-as. Estou tão acostumado com elas, desde pequenininho que estas mãos fazem tudo o que eu quero. E fico triste de lembrar que um dia vão ficar paradas, mortas. Pior do que perder as mãos é perder os olhos, disse o Saci. Já reparou como é triste não ter olhos? Ou tê-los e não ver nada? Feche os olhos bem fechados. Pedrinho fechou-os bem fechados. O Saci disse, pois quando a fada invisível abandonar o seu corpo, Pedrinho, seus olhos vão ficar assim, cegos, como se não existissem. E nunca mais esses olhos que hoje veem tantas coisas verão coisa nenhuma. Nunca mais, nunca mais. Pedrinho sentiu uma tristeza tão grande que quase chorou. Mas o Saci deu uma grande risada. Bobo! O que nesses seus olhos enxerga não são os olhos, é a fada invisível que há dentro de você. A fada é como o astrônomo no telescópio, e os olhos são como o telescópio do astrônomo. Qual é o mais importante, o telescópio ou o astrônomo? É o astrônomo, disse Pedrinho. Pois então alegre-se, porque o astrônomo não morre nunca. O telescópio é que se desarranja e quebra. Pois é, pessoal. Semanalmente eu irei postar 1 ou 2 capítulos para você acompanhar. No próximo capítulo, o Pedrinho e o Saci vão falar sobre o medo. Se inscreva no canal e acompanhe essa aventura. Tchau, pessoal! E até o próximo capítulo do livro O Saci, de Monteiro Lobato.